paz e muita prudência da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você um texto muito precioso que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, o versículo 16. Mateus, capítulo 10, o versículo 16, o evangelista Mateus registra as seguintes palavras proferidas pelo Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos, para os seus seguidores. Jesus disse: "Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas." Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu quero convidar você a pensar na expressão de Jesus. Jesus disse que estava enviando os seus discípulos, e todos nós que seguimos ao Senhor Jesus Cristo, nós fomos também enviados por Ele. E Ele mesmo está conosco. Ele disse que estaria com os seus discípulos até o fim de tudo, até a consumação dos séculos, até que tudo termine e possamos voltar para estarmos na eternidade com o Pai. Jesus disse que enviou os seus discípulos para o meio de lobos, de fato, no mundo maldoso no meio do qual nós vivemos, no mundo tomado pelo pecado, e contra o pecado também eu e você, mesmo como seguidores do Senhor Jesus Cristo, buscamos lutar contra ele, para que ele não tome o nosso coração. Jesus diz então aos seus discípulos, diante deste fato de vocês estarem no meio de lobos, Jesus diz: sede como ovelhas, sede, portanto, prudentes como as serpentes. Jesus usa então a figura aqui da serpente. A serpente, desde o Éden, é a própria incorporação da astúcia, da perspicácia. E Jesus então diz aos seus discípulos: sejam vocês, meus discípulos, prudentes como a serpente. A cautela e a prudência da serpente já eram proverbiais naquela época do Senhor Jesus Cristo. A sagacidade, a prudência recomendada pelo Senhor Jesus Cristo envolve a capacidade de perceber o que está acontecendo ao nosso redor, de termos uma visão correta daquilo que está ao nosso redor, de termos também, envolve também termos um senso comum santificado, não o senso comum de quem não tem o temor de Deus, mas o senso comum santificado, separado para a glória de Deus e que tem a direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Também envolve, segundo o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, esta sagacidade recomendada pelo Senhor Jesus Cristo, envolve a sabedoria de fazer a coisa certa, no momento certo, no lugar certo, no modo e do modo correto, do modo certo. É sempre uma busca de descobrir os melhores meios para o mais elevado alvo, para fazer o mais elevado bem. Eu e você, nós muito bem sabemos sobre a questão das serpentes. É interessante como as serpentes, elas dão um bote certeiro, elas lutam para acertar o seu alvo, para acertar o seu alvo. Muitas vezes pela sobrevivência, para então ter o alimento. Outras vezes como forma de defesa. E é muito interessante também que as serpentes, elas têm no geral uma baixíssima visão, mas elas têm um olfato elevadíssimo, apuradíssimo. E desta forma elas buscam, ainda que inconscientemente, pelo instinto, elas buscam fazer a coisa certa, no momento certo, no lugar certo e do modo certo. As serpentes, elas então procuram se enroscar e ter então todos os meios possíveis para dar o bote certeiro. Jesus está dizendo aos seus discípulos: sejam prudentes como as serpentes. Eu e você, nós precisamos ser altamente prudentes no momento e no tempo que nós estamos vivendo. Nós não podemos abrir mão do uso da máscara. Nós não podemos abrir mão do álcool gel ou álcool 70, ou mesmo de lavar as mãos com sabão.
Nós precisamos ter todos os cuidados. Nós precisamos evitar o passeio, o sair de casa de forma desnecessária. Jesus está dizendo aos seus discípulos: sejam prudentes como as serpentes. Nós precisamos cuidar da nossa saúde neste momento de pandemia, neste contexto em que nós estamos vendo tantas pessoas infectadas infectando a outras. Você precisa, como cristão, dar exemplo no condomínio onde você vive, nas casas, na sua residência onde você vive. Nós estamos vendo exemplos de outros estados e nós não precisamos ir tão longe. Nós podemos olhar a nossa própria cidade do Recife, o grande Recife, onde pessoas estão em baladas e mais baladas, em festas e mais festas, como se nada estivesse acontecendo, ou como se nada tivesse acontecido. O vírus não acabou. O vírus, vamos dizer de forma cômica, isso se não fosse trágico. O vírus não foi embora, não terminou. Nós precisamos ter todo cuidado neste momento. Precisamos evitar as aglomerações. Neste contexto, precisamos ter muito cuidado com o contato físico. E nós não podemos, repito, não podemos abrir mão da máscara. Precisamos, nesse momento, precisamos ter todos os cuidados. E desta forma, sermos responsáveis conosco mesmo. E sermos responsáveis com aqueles que estão debaixo dos nossos cuidados, com aqueles que estão no meio da nossa convivência, na nossa residência, nas igrejas, nos condomínios, onde quer que nós estejamos. Nós precisamos ser cuidadosos, até que possamos todos estar vacinados, todos termos uma solução mais definitiva para todo o problema pelo qual nós estamos passando. Não é tempo de baixar a guarda. É tempo de ouvir as palavras do Senhor Jesus. Nós estamos no meio de lobos. Nós precisamos agir com a prudência das serpentes. Jesus alertou os seus discípulos, eles que estavam indo pregar o evangelho, eles que seriam perseguidos, eles que estariam no meio de pessoas falsas, traindo umas às outras. Nós temos visto tanta guerra política. Nós temos visto tantos problemas entre governantes que não se dão ao respeito nos seus mais diversos níveis e que se aproveitam e se aproveitarão para as próximas eleições, para jogar uns contra os outros e para abusar do poder público e abusar da nossa população. Muitas vezes da ingenuidade da nossa população. Deus tenha misericórdia de todos nós e que nós, repito, que nós possamos seguir a recomendação do Senhor Jesus Cristo, que nós sejamos, como discípulos seus, prudentes em todos os sentidos, em todas as questões. Sejamos prudentes como as serpentes. Que o Senhor Deus, que o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos abençoe.